para o top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui no Momento do Esporte tudo sobre o Fluminense, que foi derrotado ontem no Maracanã, casa cheia, perdeu o primeiro jogo dessa fase semifinal da Copa do Brasil, mas tem o jogo da volta, perdeu de virada para o Vasco. E também o mais querido do Brasil, que tem mais uma decisão, joga amanhã contra o Pirâmides do Egito, o jogo que pode levar com uma boa vitória a final da Copa Intercontinental. Você vai saber com os mínimos detalhes dos jogos do final de semana aqui no Momento do Esporte. Está começando, é claro! Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, do Oiapoque ao Chuí, curtindo o Momento do Esporte. São 38 anos no ar, e você que não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha. É o canal alternativo da Napa TV, tá ali na telinha, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Não é inscrito? Inscreva-se. Olha, teremos um final de semana com muita bola rolando, teremos a decisão, quem vai para a finalíssima da Copa do Brasil. Do outro lado, o Corinthians venceu o Cruzeiro fora de casa, lá no Mineirão, 1-0. E o Fluminense foi derrotado, o Fluminense, que o mandante era o Vasco, o Fluminense foi derrotado no Maracanã, de virada. O Fluminense perdeu a invencibilidade aí de muitos jogos, né? Mas vida que segue, tem outro jogo. Você vai saber também tudo sobre o clube do seu coração, que agora sim, é hora e vez de falarmos dele, o clube do seu coração. Falando, sabe quem? Do Tricolor das Laranjeiras, claro, o Fluminense que vinha numa sequência de vitórias aí no Maracanã, estava invicto no Maracanã sob o comando do Zubeldia, mas a casa caiu, né? Infelizmente, o Fluminense não fez uma grande atuação, não teve uma grande atuação e foi derrotado pelo Vasco de virada, de virada, 2-1, o Fluminense saiu na frente com o gol do Serra, né? Um jogo muito eletrizante, com muita movimentação. Você tá vendo aí esse negócio aí? Isso era o pó de arroz. O pó de arroz que caiu no Maracanã. Aí essa falta aí, né? A entrada, todo mundo perguntando se o Léo Jardim merecia ser expulso ou não. Não ia reto. Ia pular, né? E o Samuel Xavier reclamando e tal. Mas vamos analisar aqui rapidinho o jogo, porque foi um jogo em que tivemos tempos distintos, né? O primeiro tempo, o Fluminense melhor, mais posse de bola, né? Mas no segundo tempo, o Fernando Diniz provou que é um técnico competente, corrigiu as falhas e o Fluminense voltou diferente. Infelizmente, o Fluminense voltou diferente, tomou a virada, né? O Fluminense fez um gol bonito, jogada trabalhada, você tá vendo aí, ó, a cabeçada para trás do Thiago Silva e o chute do Serra, 1-0. E olha, sinceramente, pelo que o Fluminense fez no primeiro tempo, eu achei que o Fluminense ia ganhar bem o jogo, ia ficar fácil, mas no segundo tempo a coisa se complicou. E olha, a gente tem que destacar que o Vasco entrou totalmente modificado no segundo tempo e algumas peças do Fluminense não funcionaram bem, como por exemplo, o Soteldo, que vinha arrebentando aí nos jogos contra o Grêmio, ele arrebentou, fez 2 gols, estava arrebentando aí a preparação do Zubeldia. Mas, de repente, subiu, né? É igual aquele vagalume, acende e apaga. Até esse baixinho aí, que desequilibra, que deu esse chute aí, que é o Lúcio Acosta, também não esteve bem. Por quê? Porque o Fernando Diniz colocou alguém em cima dele, ele não teve oportunidade. Aí acharam que isso aí foi pênalti, mas não foi pênalti, porque a jogada já estava invalidada, era impedimento, né? O Vasco teve até boas opções no segundo tempo, né? Vou aqui especificar com clareza como é que foi o comportamento tático do time do Fluminense. Time com pouca criatividade, pouquíssima criatividade no primeiro tempo. As peças que normalmente desequilibram não funcionaram, né? E o Fluminense, claro, sentiu falta do jogador que vem desequilibrando, é um jogador importantíssimo do ataque.
e que também compõe ali o sistema defensivo, que é o Canóbio. O Canóbio não jogou, não fez esse jogo. Então o Fluminense sentiu muito a falta dele. Então, um cara que vai e volta, corta pro meio. Aí o que acontece? Segundo tempo, o Zubeldia tentou até dar uma arrumada no time, colocou aos 25 minutos o Ganso. O Ganso também não repetiu a grande atuação que fez contra o Bahia. E o Keno, entrou o Keno também, sinceramente. Agora, uma coisa que o torcedor tricolor já começa a ficar preocupado: a permanência do Everaldo como centroavante. O cara, mas ele é um cara que ajuda muito a defesa, o cara que volta, e o cara, meu irmão, lugar de matador é lá na área. Lugar de matador é lá na área, para fazer gol. Entendeu? Então, eu acho o seguinte, que apesar de que o Ciro não ganha jogo, né? Mas se o John Kennedy tivesse no jogo de ontem, eu acho que a movimentação dele, porque o Vasco fechou bem para sair dos contra-ataques, com o Ryan, né? Eu acho que a coisa poderia melhorar. Infelizmente, não aconteceu, não foi a opinião do Zubeldia, ele é o técnico do Fluminense, vinha dando certo, a escalação que ele colocou em campo vinha dando certo, o Everaldo, mas a torcida já está de saco cheio. A torcida já não está aguentando mais. O Everaldo está um montão de tempo sem fazer gol, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Centroavante tem que não é só compor, não. Você só compor atrás, vir atrás para ajudar, não. O centroavante tem que compor. Então o que acontece? Bobeou na falta, né? Aí, o Ryan saiu driblando todo mundo, sofreu falta, ele parou, botou a falta no lugar, bateu a falta e saiu o segundo gol do Vasco. Então, falta de atenção. Eu tenho certeza que para o próximo jogo, que isso foi um jogo de 180 minutos, né? Esses foram os primeiros 90 minutos, 2-1 para o Vasco, mas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Temos mais de 90 minutos, e eu tenho certeza que esses erros que aconteceram no jogo de ontem não vão acontecer, até porque o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então é o seguinte, vamos agora à coletiva do Luiz Zubeldia para tentar explicar essa derrota do Fluminense, né? 67 mil pagantes, a torcida compareceu, infelizmente o Fluminense não jogou bem. Fala aí, Luiz Zubeldia. Essa dificuldade de se impor ofensivamente, né, principalmente nesse segundo tempo, contra o Vasco, um jogo que foi bem abaixo do Fluminense, realmente ali com o Everaldo, o Serra, os jogadores não conseguiram dar sequência em jogadas ofensivas. Obrigado. No, yo repito que fue un partido parejo. Nosotros un poco mejor el primer tiempo, el segundo ellos un poco mejor. Ellos tuvieron la virtud de hacer 2 goles, nosotros hicimos 1 y la serie fue muy pareja. Por supuesto el rendimiento del primer tiempo fue mejor porque hicimos un gol y ellos no pudieron concretar. El segundo tiempo el gol tempranero de ellos por ahí desestabilizó un poco, los hizo crecer a ellos. Pero después se equilibró y no hubo muchas situaciones de gol, salvo la última, que fue una corrida, un accidente ahí un poco dudoso con la falta de Hércules a Ryan. Pero repito que fue una serie pareja, sabíamos que iba a ser una serie dura, todas las series en semifinales son duras, bueno, quedan 90 minutos. Boa noite, Zubeldia. Wilson Forte de Central. Aí a presença do técnico Luiz Zubeldia, vou até poupar um pouquinho, porque foram muitas perguntas. A maioria dos repórteres que vão lá para a roda de imprensa são de canais de YouTube e são torcedores, né? Na verdade, são torcedores apaixonados. Então, saem algumas perguntas que até irritam o treinador, mas tudo bem, vida que segue. Tem outro jogo ainda, são mais de 90 minutos, o Fluminense tem tudo para recuperar, tem time, né? Você sabe que clássico não tem favorito. Segundo o Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Não tem favorito. Bom, o time jogou com o Fábio no gol, o Samuel Xavier, aliás, brincadeira, né? O colega nosso lá da Globo, não vou citar o nome, né? O Samuel Xavier, se ser convocado, tá de brincadeira, cara. Vai arrumar pra ser preso. Samuel Xavier na seleção brasileira, tá de brincadeira. Pô, é um bom jogador pro clube. Pô, jogou nada, absolutamente nada. O Thiago Silva, o Freitas, que tem hora que acha que é craque, quer sair jogando, quer fazer lançamento, né? E o René ali na lateral esquerda, no meio de campo com o Martinelli, que
jogador que mantém uma regularidade, esse sim, o Nonato e o Lúcio Acosta. O ataque é com o Serra, o Everaldo e o Soteldo. Soteldo foi um fracasso, não jogou nada, saiu contundido, né? Bom, depois entraram mais alguns jogadores lá, o Hércules, o Keno, o Ganso, mas não teve resultado. Eu repito, o Fluminense volta a jogar no domingo, aí sim, decidindo a vaga para a finalíssima da Copa do Brasil. Esse jogo deve ser programado para as 18 horas e 30 minutos. Saindo do Fluminense, vamos falar do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, que tem mais uma decisão aí, cada jogo é uma decisão. O Flamengo conseguiu uma vitória maravilhosa em cima do Cruz Azul, 2-1, e o time se prepara. E a grande notícia do Flamengo, sem dúvida, né, que deixa o torcedor flamenguista, sabe, com um sorriso de orelha a orelha, é que o Pedro voltou a treinar em campo, gente. O Pedro voltou a treinar em campo, né, inclusive com bola, normal, com os companheiros, né. O Felipe Luiz está muito tranquilo, sabe, não quer precipitar. Você já está vendo aí as imagens aí, olha só que pichotada do zagueiro do Cruz Azul. E o Arrasca, que não é bobo nem nada, foi lá. O Arrasca fez 2 nesse gol, né? Foi um jogo em que o Arrascaeta foi, mais uma vez, a grande sensação, o destaque. O time trabalhou na terça, trabalhou na quarta, na quinta, e, obviamente, que hoje é o treino já pronto para esse jogo importantíssimo. Esse sim, esse é um jogo importantíssimo. Claro que o jogo da estreia dá aquele friozinho na barriga e tal, né? Os jogadores mesmo, jogadores experientes, como o Flamengo tem, jogadores, a maioria, quase todos de seleção, né? Suas seleções, seleção do Paraguai, seleção do Uruguai, seleção da Colômbia, do Brasil, todos jogadores selecionados. Mas sente, cara, sente aquele friozinho. Tanto é que no segundo tempo o Flamengo se soltou, e conseguiu o 2-1, resultado importante, que agora esquece o jogo passado. Vamos pensar agora no Pirâmides, que é um jogo cancheiro, é um jogo lá do Egito, dos milionários, né? Lá, um time rico, um time milionário. Inclusive tem um brasileiro lá, que ontem deu entrevista falando que o time está preparado para vencer o Flamengo. Vamos lá, na hora que a bola rolar, muda tudo quanto é o favoritismo. Agora, eu acho que o Flamengo não vai dar o mole que deu do primeiro jogo, o jogo da estreia. No primeiro tempo, o Flamengo não jogou absolutamente nada. Jogou no segundo tempo, o campo, o espetáculo de campo. E vamos conversar com o Jorginho, que vai falar desse jogo de estreia, se realmente deu aquele friozinho na barriga. Hein, Jorginho? Fala aí sobre esse jogo da estreia. O que o Flamengo conseguiu corrigir na segunda etapa? Obrigado. Acredito que no primeiro tempo eles tiveram uma postura diferente também do segundo e criaram dificuldades pela pressão que eles estavam fazendo e talvez também por alguns pontos táticos que a gente não estava encontrando posições corretas para poder sair da pressão, que era bem forte. Então a gente acabava saindo longo algumas vezes, não estava ganhando a segunda bola, posicionamento entre linhas às vezes errado com a pressão, o controle da bola, tinha uma bola completamente diferente, o campo. Então vários quesitos fizeram com que a gente tivesse um pouco mais de dificuldade no primeiro tempo. O segundo a gente conseguiu conversar no intervalo, ajustar essas coisas táticas, acabamos conseguindo subir mais a intensidade do nosso time, o que eu acredito que mudou completamente o jogo e a gente acabou merecendo. A Jorge Richard Souza derrubou, permita aproveitar a noite, parabéns pela classificação. Permita aproveitar, Jorge, a sua experiência de ter jogado com tantos jogadores de nacionalidades diferentes ao longo de toda a sua carreira. Queria te ouvir sobre a Arrascaeta, que vem numa temporada de tantos números positivos e é parte tão importante desse time que tem tantas virtudes. Obrigado. Falar sobre o Arrasca é fácil. O cara tá num ano maravilhoso, num momento mágico da carreira dele, e a gente só tem que agradecer. E eu até brinquei com ele que até quando ele não quer fazer o gol, a bola volta nele. Então o momento é sensacional, ele tem que aproveitar e a gente tem que aproveitar, mas é um jogador muito diferenciado, com uma qualidade absurda, entendimento de jogo, inteligência, então. A presença do Jorginho, maestro do time do Flamengo, o cara que organiza ali, o meio campo do Flamengo é brincadeira, né? Pô, o Gá, Jorginho, Arrascaeta. Bom, eu repito, o time faz o apronto hoje
para o jogo de amanhã, um jogo programado para as 2 horas da tarde. E então logo termine o apronto, o técnico Felipe Luiz vai dar uma entrevista coletiva para a imprensa e praticamente já tem o time definido. Claro que o Pedro treinou, mas não vai ter condições. Provavelmente, dependendo do estádio que ele esteja, vai conversar com o treinador, pode aí entrar faltando uns 10, 15 minutos, né, só para ser preparado se o Flamengo vencer o jogo para a decisão contra o PSG. O time provável é o Rossi no gol, o Varela, tá ali na telinha, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Alexandro, o Jorginho, o Pulgar, o Arrascaeta e o Carrascal, Bruno Henrique e o Samuel Lima ou o Cebolinha. Eu, se fosse o Felipe Luiz, não sou, mas se fosse, colocaria o Cebolinha. Ainda sobre o Flamengo, tem notícias aqui importantes. A primeira, o Gerson, né, o Coringa, que está jogando lá no Zenit, ele passou um e-mail, passou uma mensagem, entrou nas redes sociais, pedindo a medalha de campeão brasileiro da Libertadores. Eu acho que ele tem direito. Eu, na minha opinião, e você, torcedor rubro-negro, acha que ele tem direito? E também o Wesley, né? Fechando o noticiário do Flamengo, o goleiro Matheus Cunha foi desligado da delegação, porque a sua esposa vai ter neném, deve estar tendo neném hoje, então o Flamengo ficou apenas com 2 goleiros, o Rossi e o garoto, o Diego, da base, e deve voltar, né? Se o Flamengo passar, no próximo jogo, se Deus quiser, contra o PSG. Estamos colocando ponto final no Momento do Esporte. Daqui a pouco a gente volta falando de Botafogo e o Machão da Gama, que venceu o Fluminense. Não saia daí não, daqui a pouco a gente volta. Tchau!